Rádio Sindical FM apresenta Delegada Terezinha e você. Todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 18 horas. Informações, esclarecimentos, orientações familiares, Lei Maria da Penha, estatísticas sobre violência contra a mulher, crianças e adolescentes. Dúvidas de homens e mulheres em situação de vulnerabilidade. No quadro Fala que eu te escuto. Olá, boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês aqui novamente. Mais uma semana que começa. Estamos aí no meio do mês de agosto, né? Esperando a tal da chuva que às vezes vem, fica um pouquinho e já vai embora. Mas com muita esperança de que setembro vem aí e a primavera chega junto, e a chuva chega, as flores abrem, a natureza fica feliz. E não por isso a gente vai ficar reclamando aí da falta de água. Mas economizar água neste momento é fundamental e eu já passei por isso, você também. Hoje o nosso programa tem aqui o auxílio técnico do Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. Agradeço, doutora. Muito obrigado. Ótimo dia, né? Um ótimo início de noite, um ótimo começo de semana também, né? Com certeza, se Deus quiser. Segunda-feira. Dura, né, doutora? O mais difícil da segunda-feira é sair da cama. Pois é, verdade. Não é? É tenso. É porque muito passa difícil. muito rápido o dia, né? Com certeza. E meu dia começou puxado hoje. Eu tinha um compromisso. Tive que pegar Adão Pedro, meu Deus, vereador, tá aqui com a gente, o Paulo Gaspar, nosso entrevistado de hoje, e ele é um urbanista. Imagina, se não é uma pessoa para a gente falar do trânsito da Adão Pedro. Como é que uma empresa para uma Adão Pedro numa segunda-feira de manhã para fazer obras? Complicado. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jefferson. Uma honra estar aqui com você de novo, né? Depois de alguns anos aí que a gente já conversou ao vivo. Eu fui lá no seu podcast. Né? Então. Tá complicado, não só na rodovia, no centro da cidade, né? O prefeito está recapeando bastante ruas aqui da cidade. Eu mesmo me atrasei aqui agora por causa do que estão aqui na abolição. Ficou preso no trânsito. Mas a gente reclama, mas depois fica pronto, fica bom, né? Fica, né? Acabei de passar também pela Norte Sul lá e vi que ela está toda... Eu acho que o mais importante até desse recapeamento é a sinalização, porque ela acaba sendo refeita, isso ajuda muito, né, a evitar acidentes, cada um ficar lá na sua trilha, né? Mas olha, Adão Pedro, quando fui vereadora, eu reclamava de obras durante o dia. E aí eu fui lá estudar, eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão que o custo da obra aumenta muito por causa do período noturno, né? Então é óbvio, o cara vai lá, põe menor preço, não é verdade? Se ele acrescentar que o trabalho será noturno, tudo é mais caro durante a noite, né? Então, de certa forma, você que gosta muito, né, da questão da economia, dos gastos públicos, então vai ter que achar que tá legal. A gente não gosta, mas eu gosto menos ainda quando fabrica papel, emite papel, né? Porque existe a forma de você lidar com os aumentos, aí como o PT adora fazer, né? Vamos criar despesas aí. Emite papel. Fabrica papel. Eu tenho mais tempo que você na política, né? Então, com certeza, eu não consigo ver muita diferença com essas mudanças drásticas. Mesmo partidos que a gente acreditou que realmente seria uma transformação, a gente viu que, no fim, a estrutura não suporta, porque quem faz parte dos partidos são as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, que partido você está, que partido você vai. Isso é muito complicado. Porque você fala, olha, eu quero ser coerente. Quem é o coerente? A pessoa centrada. O que é uma pessoa centrada? É aquela que não é extremista nem de um lado nem do outro. Então, eu na política acabo nunca encontrando um espaço ideal. E acho que você passa pelo mesmo problema, né? Como que você se sente estando num partido novo, que inclusive nos surpreendeu com seu fundador, né? Saindo do partido porque tomou uma decisão, mas o Novo não foi construído de forma diferente? Sim. Falando de partidos, como você estava citando, né, realmente as pessoas são mais importantes do que o próprio partido. Só que o Novo e o PSOL, na minha visão, são dois partidos ideológicos, né, que saem um pouco do tradicional. Que dá para dizer que tem uma ideologia. Que tem uma ideologia. E justamente por causa dessa ideologia que o João Amoedo saiu do partido, porque ele mesmo criou esse partido, que foi um grande legado que ele deixou para nós, isso é irrefutável. É um partido que não tem dono, diferente dos outros, assim, que o caciquismo impera. No Partido Novo é o estatuto que manda. Esse estatuto foi o que fez o João Amoedo sair. Por quê? No estatuto diz que quando uma pessoa se torna... o seu personalismo se torna maior do que o partido, ele é simplesmente convidado a se retirar.
foi o que o Amoedo fez, ele quis ser maior do que o partido. Tanto é que, na opinião popular, tudo que o Amoedo falava, porque é o Novo, não. Eu ficava o dia inteiro me explicando, não é o Novo, é o Amoedo. Porque o Amoedo falou isso, falou aquilo. Então, assim, o Novo abomina esse tipo de coisa. E foi uma das coisas como eu e muitos dos filiados se interessou, porque começa com uma linha muito purista mesmo, tipo assim, filiados tem que ser ficha limpa, já começa assim, que lindo, né? Então a gente que não é da política, a gente tem aquela ilusão assim do mundo perfeito, né? E a gente sabe que depois... Mas a ficha limpa foi um grande avanço, a gente tem que insistir nesse tema. E aí o estatuto é muito rígido, então tem aquelas cláusulas pétreas que eu mesmo, como vereador, se eu não cumprir, eu tô fora. Então, eu entrei no partido porque eu quero cumprir essas metas. Então, eu faço aquelas economias de gabinete e tal, porque o partido me obriga a fazer. Se eu não quiser fazer, né? Agora, durante esses 7 anos de vida do partido, ele tem modificado muito, ele tem flexibilizado bastante, e são coisas que a gente está aprendendo no dia a dia. Então, aquele mundo ideal que o Amoedo sonhou, ele realmente não existe, né? Agora, o que a gente cobra nas cláusulas pétreas é a retidão, as bandeiras anticorrupção, transparência e o uso austero dos recursos públicos. Você falou uma coisa importante, né? Que às vezes a pessoa se torna maior do que o partido. Seria o caso do Zema, porque a gente escuta por aí que o Zema, se vier candidato ao presidente, que ele iria para o PL, porque ele terá que ter um nome no PL. Se o Zema fizesse isso, como ficaria? Teria que sair do partido também. E ele já teve várias chances de fazer isso, porque ele já se tornou maior do que o Novo, na teoria, né? Vamos falar assim, para quem... O Novo, muito pouca gente conhece o Novo. O Zema, todo mundo conhece o Zema. Então, ele já se tornou, de fato, maior do que o partido. Só que ele, na humildade dele, toda vez que se colocam ele diante dessa questão, você não vai sair do Novo? Como que você vai conseguir seguir adiante estando no Novo? Ele falou, não, eu estou no Novo, estou muito feliz. E na última eleição presidencial, nós tivemos um candidato com o Luiz Felipe Dávila, que ninguém nem sabia, né, que ele estava na disputa. E todo mundo lá cobrando ele o apoio ao Bolsonaro. Eu falei, não, meu candidato é o Luiz Felipe. Depois do primeiro turno, que ficou só Lula e Bolsonaro, ele foi obrigado a se posicionar. Então, assim, ele está sempre demonstrando a independência dele e a lealdade ao partido. O Luiz Felipe era do Novo. Luiz Felipe Dávila, nosso candidato a presidente. Bom, eu costumo dizer assim, o programa, na verdade, ele tem... é impossível não falar de política, até porque qualquer pessoa com um mínimo de instrução sabe que a política é um meio de exercer a dignidade, promover o bem-estar social, a igualdade. Então, é na política que a gente aprimora a educação, não é verdade? Sim. E eu não sei, mas assim, você vê que a população... tem um comportamento que acaba sendo um retrocesso quando o assunto é tolerância em todos os sentidos. Eu não estou falando só da questão do racismo, da violência contra a mulher, que é uma coisa assim que para mim é a maior demonstração de machismo que existe, tentar ganhar na base da violência. Também as opções sexuais, as várias denominações. E aí a gente entra pela igreja, então é guerra com quem é crente, com quem não é crente, com quem é ateu, é guerra quem é do partido direito, do partido esquerda, é guerra quem aceita o comportamento da polícia, que bandido bom é bandido morto, é guerra da família dos bandidos que não aceitam pacificamente a morte dos seus filhos. E então eu te pergunto, o que aconteceu nos últimos tempos, vou falar tempos, neste país, para essa mudança de comportamento social? Eu acho que, na minha visão, isso desde que o mundo é mundo existe isso. Claro que a coisa está um pouco pior. Por quê? Na época de Jesus lá, os caras já não pegavam um monte de pedra para tirar a mulher, para matar ela, porque quem não tiver pecado atira a primeira pedra, né? Ou a multidão lá que... chamaram de prostituta, mas que a história ainda é uma incógnita. Ou seja, independente do que ela fez, né? Quem são vocês para criticar, né? Mas é do ser humano, né? Vamos criticar, tá jogando pedra, deixa eu jogar também. Aí vai a multidão lá, quer soltar... De massa. Aí tem uma multidão lá, tem o Jesus e tem o bandido lá, o Barrabás. Quem vocês preferem? O Barrabás é amigo de todo mundo, o cara toma cerveja com a gente e tal. O outro a gente não conhece, esse cara aí que parece não fala, solta ele, mata o outro. Então, assim, o comportamento humano é de manada, sempre foi, né? Agora, por que está pior agora? Rede social, ela traz essa característica, o cara está atrás da telinha ali, ele acha que ele pode tudo, né? Então, todo dia eu quebro o pau com um monte de gente. Hoje, uma atrás da outra. Quando teve o negócio do Paulo Búfalo aqui, né, na Câmara, nossa... Quando você entra numa pauta polêmica, assim, né, fica pior ainda. O beabá, o dia a dia, já é difícil, né? Porque as pessoas estão muito polarizadas, mas né? não deixa de ser um espaço de fala, coisa que eu senti na época. A época que eu era vereadora é assim, ou o Correio Popular
publicava alguma coisa sua ou você passava despercebida. E aí, o que predominava era o vereador que tinha as bases, trazendo para perto de si, isso mudou muito, né? Não. Mas trazendo para perto de si as lideranças, né? Isso é comum. Você, como pessoa, eu te conheci antes de ser eleito vereador, a gente conversou bastante. E detalhe, naquela época eu nem sonhava ser vereador. Quando você fez a entrevista. Eu achei que você estava em plena campanha, não, viu? Era simplesmente um ativismo. Porque você, inclusive, a sua história na política, né? Você é um jovem senhor, eu posso dizer assim, né? Muito obrigado. Quero ser gentil. Então, você começou na política. Você está rindo, né? Mas é isso. É um jovem, um homem bem apanhado. O Gaspar começou na política como ativista, né? Veio junto com o MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Né? E eu me lembro que quando a gente conversou, eu perguntei, né? Mas por que não é um partido? Né? O que travou o MBL de se tornar um partido político a ponto de ter que se abrigar em outro que, não sei se no Brasil todo, todos os candidatos foram para o Novo, não tenho essa informação. Não. Se o Novo, de certa forma, acolheu o MBL, mas hoje a gente vê o MBL em atrito, né? Com o Novo, inclusive. O que aconteceu? Onde é que o trem descarrilhou? Eu saí do MBL em 2019. Eu fiquei de 2015 a 2019. Foi quando eu entrei no Novo. Fiquei um tempo nos dois, né? Poderia ter continuado até, mas os próprios meninos do MBL falaram, então você está fora. E por quê? O MBL, até então, como eu disse para você, eu não sonhava ser vereador. Eles mesmos falaram, não, você tem que sair para vereador. Eu falei, não, eu não quero, nunca quis. Tanto é que em 2016, teve candidato para vereador em Campinas, a gente era do MBL, o Ronald Tanimoto. Era o Ronald, você tem que sair, empurramos o Ronald, fizemos campanha para ele, tudo. E eu dava graças a Deus, quando tinha manifestação, tinha o Ronald para falar, eu não precisava falar. Eu nunca gostei, né, de microfone, de nada disso. Mas eu tive que ficar 4 anos, porque não tinha ninguém para ficar. O Ronald, ele era bom de microfone, mas o resto tudo eu tinha que fazer. E depois que eu entrei, né? Não, você tem que ser candidato, tá bom. Ele também é urbanista, né? Também é urbanista. Aí eu falei assim, tá bom, eu só vou entrar com condição, se for um Novo. Não me vejo em nenhum outro partido que não seja um Novo. Ah, tá bom, então no Novo lá. Aí me candidatei pro Novo, falei, bom. E aí entra eu e mais os 2, 3, 4 lá do MBL, que ia se candidatar e ver quem que ia ser lá na frente, né? Porque você tem que passar por um processo seletivo, então não é o fato de eu me candidatar que eu ia ser o candidato. E aí o Novo começou a exigir um monte de coisa. Falou assim, peraí, agora você não é mais militante político, agora você é um candidato do Novo, você tem que mudar o comportamento. A MBL era aquela coisa meio de milícia mesmo, ia lá pra Câmara fazer bagunça, botar o dedo na cara de vereador, aquelas coisas, né? Se metia em briga toda hora, não porque a gente queria, mas... É quase que um grêmio estudantil na política. A gente era na gritaria, aquelas coisas. E eu, tiozão, aqui no meio de um monte de moleque, então nem eu me sentia bem. Até no próprio MBL eu falava assim, eu não quero isso aqui, mas não tinha ninguém para deixar no meu lugar. Fui ficando 4 anos. Aí quando eu entrei pro Novo, o Novo começou a falar, você não pode ficar mais desse jeito aí, causando, né? Você tem que se comportar. E aí o MBL já ficou assim, né? Falou, não, então, outro partido eu não quero. Aí fiquei no meio do caminho. Aí por acaso eu entrei, que eu não esperava. Eu achava que tinha mais uns 3, 4 na minha frente. Se o Novo fizer 4 cadeiras, na minha visão, eu achava que ia fazer, né? Parecia tudo tão quadradinho, né? O Novo, a novidade. Você viu, foi uma loucura. A primeira eleição nossa, a gente elegeu um governador, 8 federais e 12 estaduais. Então a gente estava achando que ia continuar. Que ia repetir nada. A gente achava. Agora, para vereança, nossa, vamos fazer 3, 4 cadeiras. Aí eu achava, bom, 3, 4 eu até tenho chance de entrar. Aí fui o único que entrou. Então, assim, foi um baque, eu não esperava realmente. Ao entrar, os meninos do MBL falaram assim, agora você dá uma banana pro Novo. Porque, para eles, você é um vereador, pro MBL, você é um vereador do MBL, não do Novo. E aí vai ter esse conflito que nem o Kim, eu não sou um Kim, mamãe falei, aqueles caras que chegam lá e causam na tribuna. Eu não tenho esse espírito, né? E aí foi a bagunça. Ele falou, não, então se você não vai dar banana pro Novo, então você tá fora. Eu fui por fora. Aí fiquei só no Novo. E você perdeu amigos, então, por causa dessa política? Muito. Eu perco amigo todo dia. Aliás, eu não sei como eu fui eleito, porque o que eu mais faço é criar inimigos todo dia, no bom sentido. Porque como eu sou muito transparente, muito direto, não devo nada pra ninguém, não tenho rabinho preso com ninguém, eu gosto de falar as coisas, né? Eu não sei de ficar quieto igual você. E aí a gente bate de frente contra todo mundo, com a direita, com a esquerda. Minha fama não é de ficar quieta, viu? Minha fama é de ser encardida. Tanto é que quando fazia umas rodinhas de homens, né? Aí eu ia chegando, aquilo dissipava, assim, sabe? Todo mundo fugia. Mas eu também sou uma pessoa que aprendi que o processo coletivo exige uma resiliência e é um exercício muito grande
porque eles estão errados, mas não estão totalmente errados. Eu estou certa, mas eu não estou totalmente certa. Então, em busca sempre desse equilíbrio, é que eu consegui, ao contrário de muitos vereadores de oposição, aprovar a maioria dos projetos que eu consegui aprovar na Câmara. E eu nunca tive assim, ela é da base ou ela é oposição. E eu consegui, durante 2 mandatos, manter uma posição assim, meio que independente, né? A filosofia de que o que é bom para a cidade eu voto. Só que você está lá numa Câmara Municipal, né? Que você nem sempre tem tempo de estudar um projeto, porque tem projeto que chega assim, para daqui a pouco. E isso se reflete a nível nacional. Você, como pessoa, consegue dormir quando tem um embate e não é compreendido? Isso te traz um custo para a saúde, porque é muito sério quando a gente fala, a política não tem fama de ser coisa boa, né? Mas lugar nenhum é bom. Esses problemas que a gente enfrenta na política, né, Gaspar? A gente encontra em outros segmentos. Eu consigo lidar com o lado consciente, mas com o inconsciente acho que nenhum ser humano consegue, né? Então a gente, por mais que mentalmente você se organize nas suas ideias, nos seus princípios e tal, você tem aquelas coisas inconscientes que são do instinto humano, da natureza humana. E aí a gente não controla, né? Então, aparentemente, você pode estar bem com você mesmo, mas de alguma maneira, lá dentro, na caixa preta, as coisas não estão muito bem. Algum dano vai acontecer. E aí, a minha pele mesmo, eu sou um cara que, quando eu estou passando por estresse, semana passada, com a boca toda arrebentada aqui. Outros atacam o fígado, outro ataca não sei o que, outro pega úlcera, não sei o que, cada um do jeito, né? Outro dor não sei aonde. Então, você tem filhos? Não tenho 2 gatos. Ah, tá. Eu ia falar que pai passa por esses perrengues o tempo todo, né? E foi meio de propósito, viu, Terezinha? Porque mesmo? eu e a Gisela, minha esposa, por opção, desde cedo, e isso que a gente está fazendo hoje na Câmara, que eu falo a gente, por quê? Porque sem ela, concordar, não tinha feito nada, nem entrado no passivismo, não tinha nada. E fechei meu escritório, o nosso escritório que a gente trabalhava junto de projetos, para me dedicar ao mandato 100%, domingo a domingo. É mesmo? Então a gente é sócia 100%, 24 horas por dia, né? E, então essa abnegação, essa entrega, dedicação, sim, tudo, é uma coisa que vem de longe. E a gente sempre teve essa visão assim para o social, para o altruísmo, né? Ajudando diversas formas de outras entidades, de outras formas. Política jamais, né? Agora depois dos 50 que começou o bichinho da política morder. Ah, olha, não tem jeito, mordeu, você não se livra, não tem vacina contra a política, pelo contrário, né? Bom, gente, nós estamos aqui no programa Delegada Terezinha. Você que chegou agora, Delegada Terezinha, você está nos acompanhando aí pelo Instagram, Delegada Terezinha Oficial, e também pelo Facebook da Rádio Sindical FM Oficial. Pode também acessar pelos aplicativos das rádios, né? Que é Rádiosnet, você procura lá Rádio Sindical FM Campinas e você vai encontrar tanto no aplicativo das Rádiosnet como do CX Rádios. E eu acho que até outros aplicativos. Play Store também, doutora. Qual é? Play Store? Play Store. Play Store tem também. Tem o nosso aplicativo disponível lá na Play Store também, o pessoal pode estar baixando por lá e pelo site também. Ou seja, e também tem o WhatsApp, que a pessoa pode ligar para cá, participar. Né? Eu vou pedir, não vale xingar, hein? Não Elton, vale testar a paciência de ninguém. Dá um abraço para o Elton Pimenta. Elton, meu aqui, amor, cadê Boa você? Tarde, minha eterna vereadora, que tantas vezes entrevistei. Você é excelente em tudo que faz, inclusive nas entrevistas. Olha aí. Olha, Elton, você é meu convidado para ser... Me dá essa honra de te entrevistar. Vai ser um prazer enorme. Obrigada por você estar acompanhando aí, viu? Então, nós estamos entrevistando aqui o Paulo Gaspar. Ele é um vereador, um jovem senhor vereador, né, de primeira viagem. E eu tô assim, a gente evita ir para os caminhos da política, porque, na verdade, a minha entrevista com o Paulo seria até para que servisse de estímulo. E eu acho que até agora a gente só falou coisas negativas da política, né? Então, um jovem, uma jovem que estão aí nos ouvindo, se quiser entrar na política, ouvindo esses dois falar, meu Deus, eu não vou para esse caminho aí. Mas agora é o momento, né, das pessoas que, em vez de ficar aí atrás só criticando, entra pra política, vem fazer política. Tem gente aí que bate, ganha até, ganha tutu pra bater, que eu sei que tem. Tem gente que ganha pra fazer o serviço sujo da política. Você que faz o serviço sujo da política, ou você que não tá se conformando com a situação, vem pra política, né? Basta você preencher os requisitos de qualquer cidadão comum, ninguém vai exigir, não sei, no Novo tem lá uma provinha pra você passar, né? Mas procure os partidos políticos, entre no Google, dá um Google lá, vê todos os partidos, vê onde você se alinha melhor
e vem para a política. A hora é essa. Se você já tem um trabalho, se você tem um pessoal que te apoia, já vou avisando, geralmente a família não apoia. Então, é muito raro você encontrar na família estímulo, porque na cabeça delas também está essa ideia, né, de que a política é nefasta. O que você diria para os jovens, ou jovens senhores e senhoras? Eu convido as mulheres aí para vir para a política. Eu acho que depende da linha que você queira seguir, né? Se você é um cara que, como eu, assim, quer realmente impactar, você quer fazer a diferença, aí não tem jeito de fazer um omelete sem quebrar o ovo. Aí você vai se expor, você vai brigar, você vai criar amizade, tal. Você vai fazer amizades e inimizades. Quer dizer, você, como em qualquer setor, em qualquer profissão da sua vida, se você quiser fazer a diferença, você vai criar problema, né? É aquela, como diz aquela frase, se você não quiser ser criticado, não faça nada, né? Passou você dar uma opinião de qualquer coisa, você vai ser criticado pelo bem e pelo mal. Agora, se você quiser entrar para a política e ficar tranquilo no seu quadradinho e não incomodar ninguém, você vai ficar de boa. Você pode ficar 4, 5 mandatos aí de boa, surfando na onda, tudo tranquilo, vai lá, tal. Tem gente aí que tem vereador lá na Câmara que tá de boa, não entra em briga nenhuma, não entra em discussão nenhuma, nunca subiu numa tribuna para discursar. Mas não será porque ele já tem um contato direto com o reduto dele? Porque o que eu percebi comigo, não sei você, mas no meu caso, como eu entrei para a política, porque o doutor Pinotti disse que eu dizia assim, odeio política, e ele disse, mas você sabia que a política é a arte de multiplicar as boas ações? Se você atende 10, 20 mulheres por dia, com uma lei assinada por você, com uma caneta, você pode atender e amparar e encaminhar milhares de mulheres, né? E aí eu falei, nossa, e tanto é verdade que a minha primeira lei foi criar o SEAMO. Nem tinha a Lei Maria da Penha, viu, Paulo Gaspar? E eu dizia, o SEAMO é importante, porque antes da polícia, aquela família precisa tentar quebrar as causas da violência. Então, mas todo mundo faz tudo ao contrário, passa por cima. Mas é uma política que tem 20 anos, né? Então, e é importante, talvez a única ainda até hoje na cidade, assim, do poder público e tal. Mas eu digo a você o seguinte, o Novo, logo que o Novo surgiu, o que se falava era que o Novo era um partido elitizado. Vocês, por exemplo, cada um paga uma mensalidade para o partido, e eu me lembro que o meu primeiro contato com o Novo, vocês estavam todos até de guarda-sol, adesivado do Novo, as cadeiras, as camisetas. Eu falei, meu Deus, quem paga isso? Da onde vai sair isso? Né? Então, para mim foi assim uma grata surpresa. Então, eu esperava que o Novo fosse um partido que crescesse muito mesmo. Mas acho que está passando pelas agruras que todos os partidos passam até se sedimentar. O difícil é o dinheiro, né? Se manter, pagar as despesas. A gente não tem condição nem de contratar uma secretária, o diretório municipal não tem sede. Então, assim, a gente não tem recurso. É tudo voluntário, não tem ninguém contratado, né? Então, você tem que trabalhar e ainda ser voluntário para o partido, no caso do diretório, né? E no caso do mandatário, tem todas aquelas coisas lá. Você vai entrar, você vai economia de mandato. Não sei se vai continuar nessa linha o partido, entendeu? Mas aos pouquinhos, eu vejo assim, é igual uma criancinha que você pôs no mundo, que você tem que, né, dar a mãozinha para ela não cair e tal. Quando ela vai crescendo, vai andando com as pernas, muda, né? Você não precisa ficar cerceando a criança. O Novo já entrou na adolescência, né? Com a existência dele. E com certeza o partido crescendo, vamos ver se cresce, porque teve aquela primeira assim, a gente deu uma descida, e agora a tendência, então, tipo, em vez de ficar fazendo assim, a tendência é ir assim, bem devagar, né? Então a tendência é crescer. E nessa abertura que a gente vai fazer, em vez de fazer provas muito difíceis para que ninguém entre, vai ter que flexibilizar. Ao flexibilizar, você vai se popularizar e aí vai acontecer as coisas que a gente não queria lá no começo, com aquele purismo todo, né? Mas não tem jeito. Que, aliás, acho que afastou bons candidatos, né? Sim. Tem problema em todos os jeitos. A gente tem que achar o meio termo, né? Sim. Eu, por exemplo, por acaso eu estou aqui, porque se fosse o João Amoedo, a gente teve 18 candidatos a prefeito em 2020, só que se nenhum passasse na prova, não tinha chapa de vereador. Era uma regra. E por acaso um passou, por acaso um dos 18 passou, e esse um, veio a pandemia, ele desistiu, porque ele tinha problema de saúde na casa dele. Então, assim, eu me lembro, e aí autorizaram que a chapa de vereador fosse. Então, assim, é muito rígido o negócio. Tópico, e numa dessa, a gente perdeu um monte de gente, né? Então é isso, se a gente não flexibilizar, o partido vai desaparecer. Então a gente tem que ir flexibilizando, se popularizando, e isso é um trabalho lento, devagar e sempre, se Deus quiser. Bom, nós estamos aqui com 18 horas, 36 minutinhos, vamos dar uma viajada aí para saber como é que estamos nas cidades, na audiência, vamos lá.
Olha, o Cauã tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Titio, manda um abraço pra mim aqui, ó. Aí, abraço, Cauã. Muito legal que você tá aí assistindo. Tá acompanhando aqui Muito também. bom. Obrigada, Cauã. Mandar um abraço pro pessoal de Paulinha, tá com a gente também. São João da Boa Vista, pessoal de Piracicaba, Sorocaba também, Campinas. Todo mundo acompanhando também aqui nossa entrevista de hoje. Ó, os países que estão, são mais de 18 países agora nesse momento nos acompanhando. Estamos aí com 4.112 pessoas na internet aí em todo, ligadinho aqui no programa. Parabéns, da doutora Terezinha. Muito bom, muito bom. Olha, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da mulher. Isso não é questão de defender o gênero, né? É que realmente a gente vê um avanço e ao mesmo tempo um retrocesso, porque nunca as mulheres morreram tanto nesse país, né? E nunca os homens tiveram tanto desrespeito às leis. Né, o feminicídio, hoje nós temos uma mulher assassinada a cada 6 horas no Brasil por feminicídio, né, porque no Brasil morrem mais de 10, 12 mulheres por dia, mas por feminicídio, que é por razões dela ser mulher, por ódio à mulher, por vingança, enfim, esses sentimentos de posse, de perda do poder, nós temos uma mulher assassinada a cada 6 horas. E eu, lendo sobre você, eu vi que você já fez alguns projetos, inclusive recentemente você fez um, que eu vou criticar, que é proibir de dar nome de rua para pessoas que foram condenados por violência contra a mulher. É um projeto? É. É o que foi possível fazer? É. Na prática, qual agressor está preocupado se vai virar nome de rua, né? Por agredir uma mulher. O que isso traria? Porque ele fala assim, não vou bater na minha mulher, porque senão não vou ser nome de rua. Então eu sou bastante contundente, porque eu tô achando que os homens não temem nem mais os 30 anos de cadeia. Diretamente, a gente não vai atingir o agressor, a gente vai indiretamente. Atingir a família, talvez? Porque uma coisa que vai acontecer agora, por exemplo, o vereador agora dá honraria para todo mundo. E ele tá pouco se lixando se o cara foi condenado, se não foi, para qualquer um. É amigo dele, alguém pediu, vamos dar diploma. As minhas honrarias, pode fazer um levantamento lá. É você e algumas exceções que tem. Então, o vereador é um bicho doido para dar honraria para todo mundo, que é voto, né? E eu, por exemplo, eu não dou honraria, que também é errado, porque tem gente que merece. Mas aí eu para não pecar por excesso e muita coisa assim que eu faço, não só de honraria e outras coisas, eu falo assim, não faço porque, mas tem gente que merece, mas eu prefiro não entrar nessa seara porque eu quero me diferenciar em alguma coisa. Então, são promessas que eu fiz na campanha. Então, agora, nesse caso que você falou desse projeto, é para evitar que o vereador dê diploma para esse tipo de gente, né? E eu conheço gente na administração pública. O projeto de lei não diz respeito a nome de rua? Tem esse que é de nome de rua, tem outro que é de cargo para administração, tem um terceiro outro lá que é aquele para o Nauticales, né? São 3 projetos. Mas esse específico nome de rua é para criar essa comoção social de que, vamos pro debate, vai. Vamos debate, a gente vai. Isso vai ecoando, sabe? Ao longo do tempo, isso vai refletindo no imaginário das pessoas, vai criando, entendeu? É mais nesse sentido sistêmico e holístico, vamos falar assim. Como eu digo, né? Embora eu... E só um detalhe, Terezinha, nós vamos mexer nesse projeto ainda, porque vai ter emenda para ampliar para todo tipo de crime contra a vida, porque hoje essa lei fala simplesmente crime de lesa pátria e direitos humanos. Então, e um cara que entendeu? Então, assim, crimes contra a vida, por exemplo, independente se é homem ou mulher. É importante, nós vamos colocar. Isso, eu acho que sim. Porque mas aí esse você primeiro a gente foi cerca... só para dar uma ênfase Não, mas você, juntamente, inclusive com o Major Jaime, meu amigo, parceiro, Major Jaime, a Débora também, vocês já estão convidados para vir aqui. A Débora não tem agenda, né, Débora? Eu convidei já. Doutora, a Eliana está aqui conosco também no WhatsApp, mandou mensagem, falou que está adorando a entrevista. Que bacana! E tem mais mensagem chegando aqui. Vamos lá. Um abraço pro Jerônimo também, que acabou de chegar, mandando uma boa noite para todos nós aqui. Boa noite, Jerônimo. Mais alguém? Não. Olha, você sabe, não sei se você prestou atenção numa coisa. Quando eu oferecia as honrarias, eu tinha como parceiro o Romeu Santini. E o Romeu Santini foi meu professor na política, um dos homens mais éticos que eu conheci na política. E ele me dizia o seguinte, ele fala, sabe, Terezinha, a honraria, na verdade, é o agradecimento da cidade. Então, a gente tem que olhar também sob a ótica de quem recebe. O rigor deve estar na comissão, que aprova ou não a honraria. Eu não sei se você sabe, mas o diploma Herbert de Souza, do Betinho, fui eu que criei. Então, é um diploma, assim, eu falava, poxa, o que eu posso oferecer para um voluntário?
né? Então, o diploma Betinho, na minha época, eram assim, eventos de muita gente. E até hoje eu vejo isso como algo de bom que eu fiz, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal minha. Eu tenho birra com homenagem, acho que é coisa desde de pequenininho. Eu detesto comemorar aniversário, eu detesto festa natalina, eu detesto, sabe? Porque eu vejo um mundo tão injusto, tão cheio de absurdos todo dia, que eu falo assim, como que eu vou estar comemorando alguma coisa? É uma coisa minha, sabe? É muito pessoal. Mas então, ela é pessoal mesmo. Tem gente que merece, com certeza, mas eu falo assim, eu podia estar fazendo outras coisas aqui. Então é uma coisa muito pessoal minha. Como um exemplo também dessa coisa, às vezes a gente se limitar muito ao que a gente pensa, né? É o exemplo do casamento, por exemplo, né? Então, hoje os jovens, eu tenho uma parente que foi para Portugal e mandou uma foto de um mega casamento, ela e o marido, né? Então, é mais ou menos assim, nós queremos a nossa vida. Só que o casamento é um ato social da junção de famílias, né? A partir do momento que você casou, você queira ou não queira, você juntou famílias. Seus filhos serão o resultado dessa junção de famílias. Aliás, o casamento meu com a Gisela foi debaixo de uma árvore e brigamos com os pais para não ter festa, para não convidar mais ninguém. Mas veja, o que é o casamento? Pessoal. Se você ler sobre o casamento, você vai ver. Lindo. É a comunicação, lindo. a sociedade, que aquelas duas famílias vão se unir por conta de um casal, né? Então, mas tudo bem, vamos falar uma coisa. Olha, dizem, eu gosto muito da Eleanor Roosevelt, a mulher, a viúva, né, que foi esposa do presidente Roosevelt, que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. E sobre política para mulheres, ela dizia que mulheres na política têm que ter a pele de um rinoceronte, o dobro do número de dentes e o triplo de energia de qualquer ser humano. E isso é uma verdade muito grande, né? Ontem eu publiquei uma foto na inauguração do diretório do PP em São Paulo, onde eu estou sozinha no meio de mais de 200 homens num ato político. Então, olha o distanciamento, o quanto nós mulheres precisamos de vocês que estão na ativa para criar essa proximidade, esse chamamento, né? Da mulher. Você é casado com uma mulher que é tudo para você, né? E vejo o quanto é importante a parceria, o olhar feminino. Tenho a impressão que você é um homem sensível e consegue ver isso, né? Total. A Gisela me acompanha todas as sessões na Câmara, reuniões, está aqui acompanhando, está em todas. Né? Gisela é uma mulher muito maravilhosa. Indissociável, no trabalho, fazendo projeto, arquitetura desde sempre. A gente se conheceu no trabalho, né? É arquiteta também? Artista plástica e trabalhava com interiores. Uma mulher linda, parabéns, viu? Linda, inteligente. Eu me lembro que no podcast, logo que a gente começou a conversar, ele não te apresentou como esposa. E eu, com a minha memória, pós-Covid, né, também não te cumprimentei. Mas obrigada pela presença, Gisela, seja muito bem-vinda. Bom, eu queria agora agradecer, dar um presentinho aqui para você, que você vai dar para Gisela, né? Que é só um chaveiro, né? Tem a minha foto, atrás tem o logo da rádio, né? Para você se lembrar deste momento da gente. Quem faz é a Deia, né? O nome do ateliê dela, ela trabalha em casa, é Encantos da Deia. Ela faz lembrancinha, gente, para batizado, casamento, e ela faz artesanalmente cada um deles. E acredite, o preço é inferior a produtos que você compra industrializados. Então tá lá, olha, Deia, Encantos da Deia, o telefone da Deia é 19, aqui de Campinas, 99291-8279. Deia, toda vez você fala que não é para contar a sua história, mas eu vou contar. A Deia era minha faxineira. Ela, muitos anos, trabalhou para mim como faxineira, depois ela se casou, mora no mesmo condomínio, mas no outro lado lá do condomínio. Hoje já tem um filhinho maravilhoso, e eu me surpreendi, né, com essa coisa dela sozinha buscar o conhecimento e se tornar uma empreendedora. Então fica aqui, Deia, o meu abraço, a minha gratidão por essa lembrança aqui. E hoje nós estamos aqui conversando com o Paulo Gaspar, que é um vereador de primeira viagem e assim, ele adora comissão especial de inquérito. Lá na CPI chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sei por que nos municípios chama Comissão Especial de Inquérito, quando ela é também conduzida, criada, né, e conduzida por parlamentares. Não sei de onde vem, mas fica aí uma dica para você fuçar um pouquinho. Eu fiz algumas leis mexendo com
a lei orgânica do município. Uma delas foi tornar o voto de cassação de prefeito transparente, né? Não podia mais ter voto secreto. Então, acabaram com os votos secretos na Câmara, mas o voto de prefeito ainda continuava secreto. Então, achei lá uma dica e consegui aprovar esse projeto. Aprovei muitas leis, né? Mas 10 eu não consegui, não. Tive uns aí nessa linha, mas não consegui. Conseguiu? Não. Bom, você participou e participa ainda de algumas 6, né, comissões especiais de inquérito. Muitos como membro da comissão e outros como presidente. Bom, queria que você falasse um pouquinho da experiência, porque é lógico que quando a gente está lá no meio, todo mundo fala assim, cria uma comissão porque dá notoriedade. Então, se você não tem espaço, eu passei por isso, que às vezes você não tem espaço para aprovar projetos de lei e você acaba sendo notado, sendo visto como estando trabalhando, porque as comissões são muito trabalhosas, muito, e muito limitadas, muito dúbias, e o pior de tudo, muito políticas. Qual é a sua experiência enquanto presidente de 5, 6, que você já presidiu ou ainda está presidindo alguma, não sei, como que está? São 3 tipos de comissões que eu participei. Teve a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi uma CPI, teve a Frente Parlamentar de Legislação Urbana, que aqui em Campinas, CPI? Chama CPI dos contratos da Câmara, né, que depois de 7 meses foi engavetada. Aí teve a Frente Parlamentar... Mas continua a investigação no MP? Não é possível. Virou 2 processos, um civil e um criminal. Ele já virou réu na civil e na criminal está em vias de. Sim. Né? E a ideia de criar a CPI era para fazer um papel independente, que a casa tem que fazer, que lá não é justiça, e ela tinha que apurar, né? Mas a Câmara, assim como semana passada teve uma outra, pedido para abertura de comissão processante também foi engavetado. É uma prática da casa, né? Se atingir algum vereador da base é difícil de passar, né? Teve até pedido contra o prefeito também, quando as árvores caíram lá, só que foi infundado. Eu ia até falar para você disso daí também. Teve pedido lá também de cassação do vereador Paulo Búfalo, aí foi por quebra de decoro. Então teve nesses 2 anos e pouco que eu estou, teve uns 3 pedidos por corrupção, teve um por quebra de decoro, 2, o Nelson Rossi também, 2 por quebra de decoro e um contra a improbidade do prefeito. Você nunca sofreu nenhum pedido de CPI contra você, ou SEI? Ainda o mesmo não. estudo, mesma comissão. Na minha época era SEI e CEE, que era a comissão especial de inquérito e comissão especial de estudos. A CEE, ela é sim para promover estudos, para a gente criar legislações. Então, eu quero, por exemplo, privatizar a Sanasa. Eu não tenho força, porque eu não sou da base, o prefeito não apoia a ideia. Aí eu crio uma comissão para discutir o tema, para provar que aquele tema é importante, de fato, e que tem respaldo técnico, etc. Aí eu vendo a ideia para a Câmara, emplacar um projeto legislativo para privatizar, por exemplo. Essa seria uma ideia, né? Então, dentre as atuais que eu estou na Comissão de População em Situação de Rua, porque eu tenho 2 projetos importantíssimos voltados para essa população e que, infelizmente, o prefeito não teve interesse, né? Quando eu digo prefeito, o governo em si, né? Porque eu preferia que tivesse vindo do executivo dos projetos, porque aí ele passa. Quando sou eu, a maioria vai para a gaveta, não passa, né? Mas um dia passa, as coisas mudam. Passam aqueles assim, meio... Mesmo tendo hoje o apoio popular nas redes sociais, você acha que as redes sociais... Porque uma vez, Gaspar, eu estava num congresso e um dos conferencistas, ele disse, olha, na Suíça, tudo bem que é país de primeiro mundo, mas a gente precisa se espelhar em coisas diferentes. Ele disse, as pessoas votam dos bares, dos bostecos, das casas, porque elas têm lá, todas as comunidades têm as teclas, então o candidato delas lá que elegeu, ele quer fazer uma modificação num bairro, entra em votação, né, ele já orienta todo mundo do bairro para votar. Se o outro povo não se mexer, o projeto é aprovado. Né? E geralmente quem não se interessa, e a pessoa acaba fazendo alguma coisa, porque eu senti muito isso como vereadora. Eu não fiquei tapando buraco, cortando árvore, arrumando vaga aqui e ali. Então, na hora da votação, a população valoriza o vereador que fez o que não era o serviço dele. Mas isso, de alguma forma, tem sentido na política, né? Então, assim, eu acho que a população de Campinas hoje, ela tem 3 problemas básicos, né? Que ela reclama mais, que é o transporte público, né? Que é a demora no atendimento das unidades de pronto atendimento, da saúde, e moradores de rua.
Mas sobre moradores de rua, você sabe que eu sou muito radical em relação a isso, porque eu vou para a questão da não aceitação das ofertas do poder público que mudariam a vida daquela pessoa e ela tem o direito de dizer não, mesmo estando drogada. Não vou entrar por esse aspecto, porque você sabe que eu sou criminalista, aí eu já começo a comparar, né? A mulher embriagada que aceita ter uma relação sexual é estupro. Mas o morador de rua embriagado que não quer um tratamento para cuidar da vida e da saúde dele, tem o direito, é tratado como se tivesse nas suas faculdades mentais normais. Mas eu vi aqui que Campinas tem muitos programas, porque é uma questão, ela não é só nem nacional, né? É uma questão mundial. Mas Campinas teve 220 recambiados no semestre, 42% recambiado na política de convencer, chamar a pessoa, conversar, olha, você quer... Eles devem fazer turismo, né? Porque vai para lá, daqui a pouco pega lá uma passagem para vir para cá. Então, mas houve um aumento de 42% desses recambiados. 154 encaminhamentos para os vários projetos, que é o Mão Amiga, né? O Mão Amiga dá uma bolsa de estudo de R$ 1.165 para o morador de rua. E dura de 12 a 24 meses. Bom, os bolsistas, né, já 166 foram certificados. Eles têm aula de sardinagem, elétrica, hidráulica, até auxiliar de enfermagem, músico. Então, ofertas boas, políticas públicas boas existem no município. Mas é uma avalanche, é quase que um tsunami. Porque todos os dias, moradores de rua do Brasil inteiro procuram Campinas. E aí, existe essa coisa da remoção compulsória, que eu sou contra. Eu não acho que você tem que pegar uma pessoa, botar num ônibus e pôr de volta. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que ter essa unidade de pronto atendimento na rua também, não sei como é que chama. O SOS Rua. O SOS Rua poderia... Nossa, essa pessoa está totalmente fora de si. Ela vai atravessar a rua, ela vai morrer, ela vai esfaquear outro, ela vai causar um dano. Porque o direito de ir e vir, vem cá, é de todos, né? Não é só de quem se estabeleceu na rua. A política que você propôs, você pode falar pra gente, assim, por que você acha que ela seria a solução? Ela não é uma solução, porque assim, a gente tem as causas e as consequências. A gente pode trabalhar nas causas e nas consequências. A causa do problema da população em situação de rua no Brasil e no mundo inteiro é a pobreza e a desigualdade social. Os países ricos e menos... Então assim, os Estados Unidos é rico, mas tem população de rua, mas é muito desigual, diferente de uma Suíça. Então tem aquele índice Gini que mede a desigualdade social do país. Então, é uma coisa a economia do país, que ela é grande. Então, o Brasil é uma das maiores economias. Sim. Só que é um país pobre. Mas como assim? Na hora que você divide pelo número de habitantes, o per capita não é tão ruim. É pobre, mas não é tão ruim. Agora, quando você olha a desigualdade, é que 1% ali é milionário, o resto, sabe? Então, assim, é muito desigual, muito. Então, isso é fruto de qualquer lugar do mundo e 500 anos de história, com 300 anos de escravidão. Esse povo todo foi para a favela e foi para a rua. Então, a gente tem um passivo histórico que, como que você resolve isso do dia para a noite? Não tem como. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter que ter políticas públicas feitas pela União, pelo Estado, pelos municípios, para, ao longo de décadas e gerações, a gente ir diminuindo essa desigualdade, que hoje é gigantesca. E a Suíça, um exemplo, Suécia, porque lá o pobre é rico, né? Lá tem pobre, tem morador de rua, tem. Não, e a Suíça tem uma coisa interessante. Meu neto morou lá, então conheço muita coisa. Lá, até os animais têm direitos, mas não são direitos irrestritos. Sim. E aqui, a gente acaba condenando a população. Por exemplo, uma pessoa que mora no centro de Campinas, depois das 18 horas, não pode mais andar na rua. Então, a gente está impedindo ela de ir e vir. Então, eu costumo dizer que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que fazer de imediato com moradores de rua? Dá alimentação, não dá alimentação, dá cobertor, não dá cobertor? O que você faria em 1 minuto? De imediato, a gente já tem as políticas necessárias. Assistência, saúde. Para quem quer. Lógico que não tem... assistência, o que ela faz? Ela faz esse corpo a corpo o dia inteiro. Quer voltar para sua casa? Quer fazer um contato com a sua família? A gente vai atrás da sua família. Você quer um albergue? Você quer um trabalho? Isso ela já faz. Só que 85% das pessoas que estão na rua não querem saber de trabalho, não querem saber de albergue. Eles são viciados em droga, em álcool. E eles estão dominados pelo álcool, pelo vício, e não tem o que fazer com eles. O moradia, primeiro, que eu proponho, que é a questão de habitação, que hoje é zero para a turma, é para aqueles que querem sair. Então, entre os 100%, você tem uns 15% que está há alguns meses na rua, que está há 6 meses, que está há 1 ano, foi para a rua porque está desempregado, porque perdeu a casa, que não consegue mais pagar aluguel, que perdeu o emprego, né? Então, essas pessoas falam, eu estou há pouco tempo na rua, eu não estou
tomado pelo vício ainda, e não são viciados, né? 15% Mas não R$ 1.100 são. não daria para alugar um quarto? Um quarto de pensão é R$ 300, R$ 400 por mês. Sim, o moradia primeiro, o que é? Um aluguel subsidiado, né? Então, para a pessoa que realmente quer, você quer sair dessa rua, quer dessa situação, aí vai ser feita uma avaliação para essa pessoa, ou para essa família. Às vezes é uma família inteira que está na rua, às vezes é uma pessoa sozinha, né? Aí ou você vai subsidiar um quartinho de pensão, uma casinha de fundo, qualquer coisa, e também aí é a dedo, você não pode juntar essa turma assim no condomínio, eles não sabem viver, tem gente que não sabe viver em sociedade. Não consegue viver né? mais. Então é um negócio muito, assim, você vai tentar... Acho que tem que unir as nossas duas ideias. Vamos tratar, Porque, e aí nós chegamos e oferecemos essas tratar, políticas. Ele vai voltar para a rua, porque ele não tem onde ficar, mas existe... e não tem solução, é um círculo que não, infindável. Eu acredito na recuperação de pessoas viciadas. Eu acredito muito mais do que a liberação das drogas, para ser sincero com você. Querido, posso chamar de querido, Gisela? Chegamos ao final do programa, quero te agradecer muito. Estou aqui estourando o horário, vem aí o Ney Carrasco com Papo de Cultura, também uma ótima programação. E quando você quiser, as portas estão abertas, porque nós somos pessoas que divergimos, mas convergimos no que é bom, no que é positivo para a sociedade. É isso, a política é a arte do consenso, então a gente tem que debater e encontrar um consenso. E aí seguir adiante, senão se ficar só no debate a gente não sai do lugar, né? E como é que é o nome da moça mesmo? É Deia. Deia, obrigado, parabéns. Cantos da Deia. Muito legal, um presentinho e obrigado, Terezinha. Parabéns para vocês, que Deus abençoe muito Tamo vocês, viu? Você é a Gisela. Valeu. Maravilha, então, estivemos aqui com o nosso querido Paulo Gaspar, batendo um papo aqui, a nossa querida delegada Terezinha, que volta na quarta-feira. Sim, na quarta-feira nós vamos falar de animaizinhos. Você que é protetor, você que não se conforma com o descaso com os animais, acompanha a gente na próxima quarta-feira. Maravilha, a partir das 18 horas aqui na Sindical. Fala que eu te escuto. Apresentação, Delegada Terezinha.